Oi, meu querido. Agora nós estamos no nosso resumo do capítulo 5, que tem como tema as 4 formas básicas das variedades de língua. Esse capítulo ele aborda a importância de compreender as diferentes manifestações do dom em línguas, destacando que muitos cristãos têm uma visão limitada ou até mesmo confusa sobre esse mover espiritual, por falta de ensino profundo nas igrejas. O autor ele explica que o Espírito Santo opera de formas distintas e que tentar aplicar uma única regra para todas as manifestações gera confusão e mau uso dos dons. Sabe? A Bíblia ela apresenta 4 formas principais de línguas, cada um com um propósito específico. Primeiro, língua para edificação pessoal. Se encontra no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Ela é usada na oração individual para fortalecer espiritualmente o crente. Flui conforme o desejo do crente, como resultado do batismo no Espírito Santo. E também temos as línguas para interpretação, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Ela é manifestada em reuniões públicas, seguidas por interpretação para edificação da igreja. Línguas com gemidos. Esse aqui já é outro ponto. Línguas com gemidos profundos para intercessão. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Ela é usada para interceder por situações desconhecidas, envolvendo entrega profunda ao Espírito. Meus queridos, a língua também como sinal para o incrédulo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. E também em Atos, capítulo 24, verso 11. A gente vai estar estudando um pouco sobre esse ponto, essa da língua para os incrédulos, né? Quando o Espírito Santo capacita alguém a falar em uma língua humana desconhecida para evangelizar. Isso aqui é quando a gente se trata do incrédulo. É simplesmente falar em outra língua. Como eu falo português, então eu vou estar falando inglês, italiano. É isso aí, né? O autor ele enfatiza que 2 manifestações são para o uso pessoal: edificação e intercessão. E 2 são para o uso público, que é a interpretação e sinal para o incrédulo. Quando uma tem regras próprias e não deve ser tratadas da mesma forma. Ao compreender e se entregar a essas 4 manifestações, o crente experimenta uma transformação profunda em sua vida espiritual e no cumprimento do seu chamado. Então vamos falar um pouco das línguas para edificação pessoal. Meus queridos, a língua para edificação pessoal são a forma mais comum e essencial das variedades de línguas. Esse dom é concedido aos crentes após serem cheios do Espírito Santo. E pode ser usado a qualquer momento, conforme a vontade do próprio crente. Diferente dos outros dons que operam pela vontade do Espírito, esse é disponibilizado para uso contínuo e pessoal. Essa linguagem sobrenatural permite que o Espírito Santo ore através do nosso espírito, edificando-nos internamente com amor, sabedoria e discernimento. E forças espiritual. Coisas que nenhum pregador ou mestre pode nos transmitir diretamente. Então, orar em línguas fortalece o caráter, aumenta a autoridade espiritual, nos ajuda a crescer na fé, mesmo diante de provações. Além disso, essa prática libera o plano perfeito de Deus, para nossas vidas, intercedendo por necessidades que nem conhecemos. À medida que oramos, somos preparados para operar com maturidade nos demais dons e chamados espirituais. O texto também destaca que orar em línguas não nos torna estranhos, mas nos alinha com a palavra de Deus, pois o Espírito e a palavra são um só. 1 João capítulo 5, verso 7. Essa oração nos ajuda a mudar circunstância, em vez de sermos mudados por elas, e nos conduz a um lugar de paz e autoridade. Por fim, o autor compartilha uma experiência pessoal, mostrando que o poder de Deus só pode fluir com segurança através de um caráter santificado. Por isso, orar em línguas
é também um caminho de amadurecimento espiritual, preparando-nos para operar com responsabilidade no reino de Deus. Línguas para interpretação. Essa variedade de línguas ocorre quando uma mensagem é dada em uma língua desconhecida e em seguida interpretada em linguagem compreensível para edificação da igreja. Diferente das línguas para edificação pessoal, não pode ser operada pela vontade do crente, mas sim quando o Espírito Santo concede o dom, no momento certo. Mesmo que deseje interpretar, isso só acontece se o Espírito Santo se mover. Às vezes, Deus revela a interpretação de forma sutil durante a oração, mas não é algo que se força ou manipula. Agora eu quero falar sobre línguas com profundos gemidos para intercessão. Gemidos para intercessão. Essa manifestação é uma forma intensa de oração, onde o Espírito Santo intercede através do crente, com gemidos profundos, por situações desconhecidas. Ela não pode ser gerada por vontade própria. É o Espírito que conduz, quando há entrega e maturidade espiritual. Sabe, o crente ele se torna um intercessor, alguém que fica na brecha por outros, como ilustrado em Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 8, pedindo pão, respostas, livramento e salvação. Para quem precisa. Essa intercessão pode ser tão profunda que o crente sente o peso espiritual da batalha, mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo. O Espírito Santo ora por necessidades ocultas, quebrando cadeias e impedindo destruições que o inimigo planeja. É necessário estar espiritualmente fortalecido para suportar os ataques que vêm contra quem intercede com autoridade. Então, Jesus ensinou que quem constrói a sua vida sobre a rocha, aqui significa a palavra, permanece firme, mesmo diante das tempestades. E isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então, nós podemos ver que ambas essas manifestações que eu comentei, que é a interpretação e a intercessão com gemido, são sobrenaturais e operadas pela vontade do Espírito Santo, não pela emoção ou pelo desejo humano. O crente que se entrega a essa operação, a essas operações, ele se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus, capaz de mudar destinos, proteger vidas e revela o amor do Pai através da oração. Línguas como um sinal para o incrédulo. Vamos entender agora esse tópico, né? Inicialmente, o autor acreditava que as línguas, como sinal para o incrédulo, se manifestavam em cultos pentecostais intensos. Mas com o tempo percebeu que esse tipo de manifestação, quando compreendida, pode afastar visitantes em vez de atraí-los. A verdadeira manifestação desse dom ocorre quando o Espírito Santo capacita sobrenaturalmente um crente a falar, pregar ou ensinar em uma língua humana que ele nunca aprendeu, com o propósito de alcançar incrédulos. E isso transcende o intelecto. E só acontece pela vontade do Espírito. O autor ele compartilha experiências reais em que pregou em idiomas como alemão, espanhol, francês e árabe, sem saber o que estava dizendo. E pessoas foram impactadas, curadas e salvas. Em cada caso, ele só descobriu depois que havia falado em línguas nativas dos ouvintes, confirmando que o Espírito Santo usou a manifestação como um sinal direto para os incrédulos. Essa variedade de línguas, ela não pode ser operada por vontade própria, como línguas para edificação pessoal. Ela ocorre exclusivamente quando o Espírito Santo decide agir. Somente nesse ponto, ele decidiu agir com um propósito evangelístico e também sobrenatural. A pergunta, todos falam em línguas? O autor explica que ao entender as 4 variedades de línguas, fica mais fácil compreender o que o Paulo quis dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 29 ao 30. Quando pergunta se todos são apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, se todos têm dons de cura, falam em línguas ou interpretam. A resposta é claramente não. Nem todos operam em todos os dons ministeriais ou manifestações públicas. Contudo, o autor destaca que Paulo está se referindo às línguas como interpretação, que ocorrem em ambiente público e são ativadas pela vontade do Espírito Santo.
Ele não está falando sobre línguas para edificação pessoal, que são dadas a todos os crentes após serem cheios do Espírito Santo. Portanto, embora nem todos operem nas línguas públicas com interpretação, todos os crentes são chamados a orar em línguas para a sua própria edificação espiritual, conforme se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, verso 17, e em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Essa variedade é acessível a qualquer momento, por fé, e fortalece o espírito, revelando mistérios e capacitando o crente para o chamado de Deus.